Boa noite a todos, tá iniciando mais um episódio aí, Relatos Podcast. Fala aí, Vagnão. Legal. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Que agora tá assim a coisa aqui, né? Hoje o programa Relatos tá bem interessante, né? Esse hoje vai pegar fogo. A gente tá com o Munif Abou Ninri. Eu sei que até para mim produzir, falar sobre o nome, para mim é difícil, porque eu só sei falar chinês, né? A língua ainda não sei. Mas o Munif já vai se apresentar e falar para vocês aí direitinho, né? Legal, pessoal. Primeiramente, parabenizar pelo programa. Eu acompanho, sou fã de vocês. Pô, que legal. E para mim é uma grande honra, né, receber o convite, estar aqui, poder contar um pouco da minha história, poder falar sobre variedades, né, da cultura. Assim, não sou nenhum especialista, mas estou aqui e trazendo algumas informações legais aí que podem desmistificar muita coisa, além, né, de falar um pouco de superação, né? Sim. E já é um tema, assim, muito bacana. Gostaria de parabenizar e dizer que é um prazer estar aqui. A gente agradece você, né, por ter aqui vindo. Não, eu fiquei contente porque é o seguinte, só tinha meia dúzia que via nós, agora a gente sabe que é 7. Não, tá vendo? Então deve ter pouco assistindo. Se o cara que assiste tá aqui... Aí eu já caiu no... Mas é isso. Rapaziada, vocês que estão assistindo aí, dá um like, compartilha com seus amigos aí nas redes sociais. Esse aí é o nosso trabalho, para que nossa mensagem chegue aí para mais pessoas. E é isso, hoje a gente vai falar aí sobre... Mano... Muçulmano, árabe, Islã, adicção, meu de falar Deus de do céu. recuperação. superação. Mas peraí, você é árabe? E como que foi, né? Ter usado drogas e tal, porque assim, é uma cultura mais fechada, né? Como que foi isso daí? Como que aconteceu tudo isso? Aqui não. Bem, na verdade, é uma experiência, uma história muito interessante falar disso. Porque dentro, né, da cultura, né, familiar, né, da qual eu vim, nunca teve, né, nunca tive nenhum contato com bebida, com, né, coisa que é mais comum nas famílias, assim, brasileiras, né, em Geralmente o cara já festas. cresce com o pessoal bebendo, você não teve isso. Não tive isso, não tive nada disso, né? Tanto que a minha primeira experiência, inclusive com álcool, foi com 22 anos. 22. Então, assim, respondendo, né, a pergunta, nas festas, casamentos, desde de pequeno, eu cresci sem ter contato nenhum com álcool ou droga dentro de casa ou nas reuniões familiares. Então, isso é o que traz um impacto e uma diversidade assim, porque o que se imagina, né, quando se fala de adicto? Alguém que desde pequeno, né, já iniciou o uso, né, já começou a beber, às vezes aquela espuminha do chopp, né, como a gente ouve Aquela falar lambidinha muito. no copo. Exatamente. Leve. Né? E comigo não foi assim. Comigo não foi assim. Então, o fato de trazer, de ter vindo, né, de uma cultura árabe, né, que é muito viva em casa, né, a gente fala árabe em casa, né, a gente segue ali e realmente é um pouco mais unido, não vou dizer nem mais fechado, né, mas é diferente. Então, é algo assim novo, porque muitas vezes é difícil para eu me enquadrar, né, ou eu aceitar, né, sendo que eu não passei por experiências, né, muito novo com droga ou bebendo e tal, né? Então é algo que é interessante, né, porque não deixo de ser um adicto, né, e ó,
esclarecendo aqui, né, o termo adicto, né, diz aquele que, né, homem ou mulher que teve pela... Apesar do pouco tempo, assim, pouco tempo, né, eu realmente tive a minha vida controlada pelo álcool e drogas. E, assim, para minha família foi um impacto muito grande. Pô, imagino. Muito grande. Porque nunca teve isso dentro de casa. Nunca tive contato nas festas. Então, aonde que esse menino, né, Com quem esse menino andava? Exatamente. Porque geralmente Exatamente. é um amigo, a família fala, não, deve ser alguém que ele tá andando. Ainda bem que eu não estudei na escola dele, senão fala, andou com o Vagninho. No mínimo, o Wagner influenciou o moleque. Não, é sempre, né? Eu tinha uns amigos que eram assim. Tem... Então, assim, é algo assim que foi impactante para minha família. Impactante quando realmente, né, tudo isso veio à tona, né? E é claro, né, foi um choque muito grande, como para todas as famílias, né, que tem o seu ente querido ali, de me ver ali dominado, né, por algo ali que não teve influência, eu digo assim, não teve influência, né, porque eu não tive contato dentro de casa. Como que você iniciou isso? Você falou foi mas quem te apresentou? Você conhece? Qual droga primeiro? Ixi, mano. Cara... Ele vai falar, peraí que eu tenho uma lista. Não, mas eu comecei pelo convencional. Eu lembro que quando foi bem próximo de um término de um relacionamento, né? Eu também não sei, sempre tem alguma meio, né? Coisa assim, né, que leva sempre a buscar, tem um amor né? Bandido, né? Tem. Eu não vou citar o nome aqui. Não é só relacionamento sexo afetivo, né? Até um relacionamento familiar, né? Sim. Então, tudo é meio... E só voltando um pouquinho antes de iniciar, né, esse tema, eu sempre tive uma família estruturada, né? Estruturada, tem as suas dificuldades, né? Tem os seus desafios, como qualquer relação. Né? Mas esse não foi um fator determinante, né? A estrutura familiar. Foi ali, realmente, ali eu tinha um amigo, né? E ele fumava um. E daí, naquele momento de vulnerabilidade, me despertou uma curiosidade. E foi ali, né, algo... Amor uma viagem, exatamente. Exatamente, né? E daí, só depois de um tempo pra cá, né, que eu fui descobrir o que eu senti lá. Ali eu não conseguia descrever aquele sentimento. Só sei que tudo aquilo passou. De alguma maneira passou. Né? Então, fiquei um tempo, na verdade, a minha ativa, do começo ao fim, durou 7 anos. Dos 22 aos 29. Então, teve o início, né, com a maconha, né? Eu não bebia nessa época, apesar de, né, sempre ter os primos, os amigos árabes que não bebiam, e a gente saía, se divertia, né? A gente ia muito pra balada, Vila Olímpia, né? E a gente não bebia, cara. Não bebia. A gente ficava junto lá, se divertia, não bebia, né? E daí, após ter experimentado, que começou realmente ali o surf, né? Depois de quebrar daquela barreira que eu tinha morria de medo de experimentar droga. Imagina. Né? Morria de medo, ali por dentro de casa, ter uma educação um pouco mais rígida, meu pai e tudo. Mas ali quebrou essa barreira, né? E depois iniciou com o álcool, e depois, né, a cocaína que foi ali. Exatamente. A droga que você mais fez o uso foi cocaína. Cocaína. E maconha junto também, né? Cocaína e maconha. Na verdade, o álcool também. Essas três ali, elas... Um mix ali. Exatamente, que era tudo junto. Né? Não tinha ali, a única que podia, né? Os rouba a dignidade. Exatamente, na hora que você falou, chegou ali, o ponto mais alto, né, ponto mais alto do fundo de poço é a perda da dignidade. Então, foi um momento bem difícil, assim, né, de estar perdido mesmo, de propósito, de vida, assim, tava vivendo por viver. Chega um ponto, né, que a droga, ela tira a capacidade de sentir, né, tira a capacidade de sentir.
que o que traz a vida para o ser humano é o sentimento. Qualquer coisa que não sinta, né, deixou de ser ser humano. Então, perder essa essência humana foi algo assim que realmente depois perceber, porque enquanto tá ali, né, não consegue perceber, mas foi algo que realmente depois eu vendo, eu falei, eu perdi tudo. Eu perdi a capacidade de amar, de ser amado, de sentir, né, as emoções da vida. Você precisou ser retirado da sociedade para Teve um ponto, precisei. Isso aconteceu em 2011. fazer um tratamento. Exatamente. Então, de 2011 para cá, já são 13 anos, já vai fazer quase 14 anos, né? Eu tô limpo. E nessa jornada aí de recuperação, mas sim, aquele ponto ali em que eu não conseguia mais tomar decisões do que era melhor para mim. Porque tudo que eu fazia ali me machucava e minha família sabia, apesar de não saber o que exatamente estava acontecendo, sabia que tinha alguma coisa errada. Sim. Sabia, alguma coisa está errada com esse menino. Sim. Né? Não sabia que era droga tal, mas alguma coisa tem. Né? E ver assim, dentro de casa, alguém definhando dia após dia, né? E ficando cada vez mais louco. Agindo, né, de uma maneira insana, tendo ideias, né, que não fazem sentido nenhum, né? E daí chegou um ponto que eles tiveram que intervir, né, para poder, foi o momento que aconteceu a internação, porque eu já não era mais capaz de saber o que era melhor para mim. E daí, apesar de ser um momento ali de revolta, como acontece muito. Ah, minha família não gosta de mim. Por que que eles estão fazendo isso comigo? Na verdade, foi a maior prova de amor que ter me colocado à força lá. A força, eu digo assim, foi através de um resgate involuntário, né? Mas eu fui involuntário porque eu não tinha capacidade de fazer escolhas. Então, foi ali que iniciou ali a jornada de recuperação e descobrimento sobre mim. Como é que era o nome da clínica mesmo? Era Know-How. Know-How Class. Existe ainda? Não existe mais. Eu passei por lá também, ó. É? Eu fiquei lá, internado lá. Isso também começou tudo. Chegou já vender as paradas, tava bem complicado. Tava Tava complicado. dias na rua. Eu tinha um amigo, né? Na casa dele tinha uma edícula, né? Que é aquele quarto fora da casa. Sim. Então, assim, eu não voltava para casa. Eu ficava lá, ficava eu e ele lá, né? Umas doideiras, assim, que a gente ficava usando, bebendo, jogando videogame, né? E chegou um ponto, olha que doideira, Vagnão e Gui, né? A gente fazia campeonato instalado de palavra cruzada. Comprava aquelas palavras cruzadas e ficava... Caramba. Olha que doideira, né? Muito Quem louco. diria? Meu Deus do céu. Era um tiro, uma Não palavra. dou Exato. conta. Era um tiro e uma cruzada. Não dou conta. Não dou conta. Assim, E o prêmio no final? o prêmio era não dormir, paranoia, ouvir vozes que situação. Mas eu não cheguei a vender, mas já estava num ponto em que em algum momento aquilo ia acontecer, né? Ia acontecer. Não aconteceu, mas não quer dizer que se ali eu não tivesse sido interditado naquele momento, né? Não viria a acontecer. Viria. Eu já estava ali numa decadência, né? Financeira, uma decadência, né? De todas as formas ali que ia demorar muito, não. Não, é loucura isso daí, né? Eu fico imaginando que, assim, é uma cultura bem mais fechada, né, cara? Tem uns amigos aí que também. E aí eu fico imaginando a família, né? A família ficar meio perdidona e, assim, não quero falar com a outra. É até alguma coisa, assim, bem difícil pra família até chegar nessa de uma internação, né? Muito, muito.
tem uma história muito bacana que eu só fui saber depois. Uma história muito emocionante, assim, né? Depois de um tempo limpo, né, que as relações vão se construindo, não acontece do dia para noite, né? E foi uma das grandes perdas, assim, foi essa quebra de confiança, né? Porque exatamente, quando fala que a gente é fechado, a gente é muito unido. Eu e meu irmão, né? Eu tenho um irmão, meu nome é Munif, o nome do meu irmão é o Meher, né? Munif Meher. O nome do meu pai é Mohamed, minha mãe chama Mari. E assim, porque o adicto na ativa, ele vai fazendo coisas assim, sem consequência, que vai manchando e vai ferindo as pessoas. Sim, sim. Principalmente as pessoas que mais amam. Sim. As pessoas que mais saem prejudicadas são as pessoas mais próximas, né? E era exatamente tudo o contrário que eu queria fazer da minha vida, né? Que era amar as pessoas que me amam. E eu estava ferindo as pessoas. Então, essa quebra, né, de confiança e que só aconteceu depois, chegou essa história, né? De que, ó, meu pai, ele saiu do Líbano, meu pai é libanês. Meu pai, ele saiu do Líbano, o Líbano estava em guerra, né? Essa mesma guerra, né, que acontece ali na região, só que Israel estava invadindo o Líbano, como já aconteceu algumas vezes aí na história, né, de invadir o Líbano. E naquele momento, em 77 ou 78, meu pai lutou a guerra. Meu pai, uma pessoa assim, maravilhosa, Mohamed. A gente Um conhece abraço, seu Mohamed. Meu herói. Seu Mohamed é o meu herói. Meu pai lutou a guerra. Meu pai, ele tem marca de 5 tiros. Nossa, cara. Um tanque de guerra explodiu. Meu pai pegou fogo. Que loucura. Que loucura. Meu pai tem as marcas aqui, né? E tem uma história nesse contexto aqui que talvez em algum momento eu conte aqui desse podcast. Mas que eu fiquei sabendo que o momento mais dolorido da vida do meu pai foi me ver ser internado. Depois de ter passado por tudo isso e muito mais, meu pai saiu do Líbano sozinho, com 18 anos. Ele foi morar no Canadá, né? Depois de ter lutado a guerra. Com 18 anos foi pro Canadá. Morou lá, se virou sozinho, para depois vir pro Brasil, onde estavam os meus tios. Então, quanta coisa ele não passou, quanta coisa ele não viveu, quanta experiência. E aquilo me doeu no fundo da alma, saber que, assim, a coisa que mais machucou meu pai foi me ver ser internado. Então, aquilo serviu, assim, na hora, sabe? Quando a alma sente, né? Que coisas assim que eu não fazia nem ideia. Não tinha nem ideia. E por um momento achar que eles não gostavam de mim por ter me internado. São coisas assim que a gente vai aprendendo, sabe? Limpo, a sentir e a retribuir. Sabe? O meu pai é meu parceirão hoje. Minha maior conquista, né, dentro desses 13 anos e meio, não são coisas materiais. Claro, acontece. Mas são reviver, assim, relações familiares. De poder hoje, né, ter a liberdade de amar quem me ama. Minha mãe também, assim, naquele momento, devastada, e dói. Então, hoje, poder estar limpo, poder, sabe, retribuir, né, acima de tudo, não cometendo os mesmos erros, né, já vale a pena. Vale a pena. Que coisa, hein? Vamos trazer seu pai aí, ó, já tá convidado, né? Salam aleikum. Salam aleikum, meu pai. Tá convidado, já. Só essa história aí já. Às vezes eu tô xingando o Olha cara. que bacana, não. Eu falei salam aleikum, aí eu falei, mas o que é, né? Às vezes Tá é cumprimentando, mano. É bacana. Salam aleikum. Salam aleikum significa
e a paz e as bênçãos de Deus estejam convosco. Aleikum salama. Aleikum assalam. Ó. Exatamente. Ó, que rapaz, esteja miliano, contigo também. Né? Só- A gente vê a tradução assim, é bonita, né? Tipo, né? Que você esteja em paz, né? Uhum. Que Deus esteja contigo e retribui assim nos encontros, né? Você viu, eu falava de brincadeira, né? Que às vezes começa um filme em casa, aí o cara fala salam aleikum, aí eu, aleikum salam, aí a mulher fica já escutando só. Não sei. Agora o Munif explicou. Mas deixa eu perguntar um negócio. Por que Munif? O significado do meu nome? Eu sei Pô, que que a origem é bacana. árabe e Aham. tal, mas qual que é o... Tem Isso- uma história, não Isso tem? é uma coisa De muito cada legal nome? perguntar, né? Porque os nomes árabes, né? Eles costumam trazer uma simbologia ou uma energia, assim, né? Que os nomes têm um significado. Tem um significado, né? Meu irmão é o Meher. O nome dos meus 2 sobrinhos tem um casal de filhos. A Riad significa jardim. Jardim. Né? Na verdade, é Riad Solihin, que é o jardim dos virtuosos. E tem a Súria, né? Minha sobrinha. A Súria, exatamente ali, que remete à Síria, né? Mas ali com uma simbologia, né? De uma terra bonita, uma terra fértil, uma terra, né? Gostosa de se viver, né? Então, os nomes, eles têm essa simbologia. Eu também sempre quis saber o que significa Munif, né? E o bacana é que o nome Munif em si, né? Eu nunca descobri o significado literal, mas tem um porquê do meu pai ter escolhido isso para mim. Eu estava falando ali no momento, né? Que meu pai estava lutando a guerra, né? E que aconteceu, né? Uma série de infortúnios ali. A beleza, o nome tá assim, né? Claro que beleza naquilo que aconteceu, mas o melhor amigo do meu pai morreu nos braços dele. Né? E o meu pai prometeu para ele ali, né? Tava, Leito de né, morte. nos braços ali, o meu pai nunca ia esquecer dele. O nome dele era Munif. E daí então, né? Meu pai colocou esse nome em mim para nunca mais esquecer do amigo dele. E daí quando perguntam qual o significado do meu nome, até me emociona, né? E um dia eu perguntei pro meu pai, mas ele me contou sem me contar essa história, e eu achei que era o significado do meu nome. Mas depois eu entendi, quando ele contou a história alguns anos depois, que era o verdadeiro amigo. Ou o amigo fiel. E querendo ou não, né, existe, né, não sei, quando a gente escolhe, né, eu não tenho filhos, né, mas o fato de escolher, não sei se uma parte das intenções, das energias ali, transpassa também, né? Então, assim, esse acabou ficando, né, a história e o significado do meu nome. É uma história, assim, que me emociona. Bacana. Da Você hora. vê aí? Você tinha perguntado mesmo? Do Não, é verdade. Eu não sei nem o nome. Essa Tem indumentária. Tem uns que usa na cabeça, né? E tem outros. É um lenço. Isso eu não tinha visto ainda, eu já tinha visto, né? Não, na verdade é o mesmo lenço, só que você enrola na cabeça. Ah, entendi. É o mesmo, né? Ele é um lenço grande, né? O que Essa significa indumentária. isso? Que representa? Na verdade, assim, hoje, né, eu trazendo aqui, e eu costumo usar, né, na verdade, assim, para trazer como parte da minha vestimenta e também para mostrar a minha origem árabe, porque o nome disso aqui chama kafi. Kafi é esse lenço, né, essa indumentária que tem, né, como né, dos países árabes, exatamente o uso do turbante e tal, né? Mas, na verdade,
Esse é um turbante também? O turbante é Porque a forma de é colocar. a forma de colocar. É a mesma coisa. Quando ele vai na cabeça aqui, e tal, é isso? Isso aqui é um lenço, né? Que ele tá dobrado aqui. Um lenço, né? Que na verdade lá no Oriente Médio, né? São países de clima muito desértico, quente. Sim. Então isso aqui serve para proteger, né? Do sol, né? Os tuaregues, né? Os nômades, são povos que costumam, né? São aqueles povos, né? Que fica rodando, viajam, vai pra cá, vai pra lá. exatamente, né? Vai pra cá. Então, acabou tendo como característica dos povos árabes, né, essa indumentária. Tanto que quando a gente bate o olho, a gente já sabe, né? Ou pelo menos imagina, né? E daí usa de todas as formas. Eu uso dessa forma no pescoço, né? Mas como... E o sol lá também igual aqui, Não, lá é clima pior, de né? desértico, né? Então, acabou que ficou sendo uma indumentária, né, uma vestimenta característica dos árabes. Mas, na verdade, tem como a gente vê bastante, por exemplo, o que é muito visto, né, divulgado, né, os pessoas usando. Tem várias maneiras, só deixa o olho para fora, né? Daí tem... Aparece o que é homem-bomba. ISIS, exatamente, o ISIS, Al-Qaeda, não, esse daqui, quando eu fechar aqui, ó, o olho, daí corre. Mas, claro, falando, brincando, né, mas, assim, então a gente acaba relacionando, né, algumas vestimentas, indumentárias, né, com o que a gente costuma ver. Na verdade, não passa só de uma vestimenta que é característica lá dos povos. Um acessório, né? Exatamente. E lá é vital, né? É vital. Então, é um acessório estético como eu tô usando aqui. Lá é um acessório vital, né? Precisa colocar. Precisa, não frita. Você já foi pra lá várias vezes e tal? Algumas vezes, uma vez? Como é que é? O meu pai é libanês, né? E, assim, toda a família do meu pai é do Líbano. Toda a família do meu pai. Então, assim... Teve parentes, né, que eu só vi uma vez na vida. E foi nessa única viagem que eu fiz para o Líbano. Foi quando eu tinha 15 anos, né? Minha família é de uma cidadezinha, né? O Líbano, ele não é muito grande. Comparado ao Brasil aqui, né? O Brasil é um país continental. Gigante. Então, ali, né, a capital que é Beirute, ali sofreu muita... É um país maravilhoso, lindo. Foi quando eu tinha 15 anos. 42. E tem imagens que são muito vivas na minha memória. Muito vivas até hoje. De tão lindo que é um país. Né? E assim, estava falando de Beirute. Beirute é um lugar espetacular. É um lugar litorâneo, né? Ali é o mar Mediterrâneo. Costa do... E lá é conhecida como a Paris do Oriente, exatamente por toda a influência francesa, né? E de colonização que teve ali. Então, a arquitetura, né? Lá se fala francês. Lá se fala francês. Alguma das curiosidades, né? Lá se fala árabe e francês. Exatamente por tudo. Então, é um país lindo, né? Onde tem neve, eu fui ver a neve... né? Fui ver o mar é diferente daqui, porque lá não tem areia, né? São aquelas pedras ali, né? Que é da costa, mas, assim, uma experiência maravilhosa, assim, foi ter conhecido, né, a minha família, viajado pelo país, né? Foi aonde, é claro que quando eu fiquei lá por 2 meses, meu pai botou eu e meu irmão no avião e vai. Eles não foram junto, né? Daí legal. Foi mais minhas duas primas. De todo adolescente. Botou eu e meu irmão. Eu tinha 15, meu irmão 13. Caraca. Né? E daí como que eu descobri que era minha família que tava lá me esperando? Chegou lá todo perdido, né? E meu pai tem um irmão que é igualzinho a ele. Daí quando eu tava eu e meu irmão descendo no aeroporto, falou, ó o Baba lá. E era o meu tio. É igualzinho, né? Em casa a gente chama pai de baba, né? Então, assim, foi aí que a gente descobriu, né? Então, uma história engraçada também, que a gente não sabia como a gente ia encontrar a família, daí aparece
uma pessoa igualzinha. Também se fosse só um cara parecido, a gente tinha ido junto com ele, né? Mas sorte que não. Era realmente o irmão do meu pai. Não é... Caramba, da hora, mano. Fala aí, ó. Que sonho, hein, ó. Pegar um avião, vai lá. Você vai pegar um avião, você vai pra lá e tal. Mas Cara, eu tenho vontade de voltar pra lá. e sobre religião? Qual que é a sua religião? Eu sou muçulmano. Ah, Muçulmano. A religião é o Islã, né? É o Islã. então você anda com um tapetinho. Na verdade, Já eu não tem- ando com tapetinho. Não, Na ó. verdade, assim, o tapetinho, né, tem o porquê, né, de ter Sim. o tapetinho. Como que funciona isso? Fala pra Porque mim. um dos pilares do Islã são 5 pilares, né? Que caracterizam, assim, e tornam ela única, né? Que são os 5 pilares do Islã. Um deles é rezar 5 vezes por dia. Tem os horários pré-definidos, né? De reza. Certo. Uma reza muçulmana não costuma levar mais de 5 minutos, 5, 6 minutos. Então, geralmente, né, é incorporado na rotina, né, do muçulmano. Tá trabalhando, tá dirigindo, tal, e daí precisa do tapetinho, porque precisa ser um local limpo, né? Então, geralmente, Esse é se um estende tapete o mesmo. tapetinho. É um tapetinho, tamanho assim, Aí único, você estende né? ele Estende, faz a oração, né, faz a reza em cima do... Você tem que... em cima do tapetinho. Um tapetinho, ele é assim, ó, tamanho único, né? Ele não é único mesmo, porque é bem portátil mesmo, né? Então, o porquê do tapetinho é exatamente porque o muçulmano, ele respeita, né, os horários da reza. E daí não importa onde esteja, né? Ah, tô trabalhando. Você vê nos países árabes, né, de maioria muçulmana, né? Que é muito natural você ver, assim, encosta Sim. o carro, ele desce, reza, volta, taxista, né? Enfim, porque o tapetinho exatamente é para isso. Mas tem um horário definido, tipo, ó... Ou cada um faz o seu horário? Não, Eu já tô tem um- imaginando aqui, né? O cara que é muçulmano, não. O meu é agora, mano. Faz tipo tapete. Ou Tem todo horários. mundo tem um horário certo. É o mesmo horário no mundo inteiro, né? Claro, respeitando o fuso horário, tudo, né? Ah, o fuso horário. Mas, então, assim, tem a Vira-se reza do pra amanhã. Meca, né? Exatamente. Todo muçulmano, né, que segue a religião, e não importa, né? Porque uma coisa bacana de dizer é que ser muçulmano, o Islã é uma religião, muçulmano é quem segue o Islã, assim como cristão, né, quem segue, né, é uma religião, né? E árabe é outra coisa. São duas coisas diferentes, né? Tem árabe que não é muçulmano e tem muçulmano que não é árabe. Árabe é quem nasce naquela região ali da Península Arábica, né? Quem nasce ali é árabe. Né? Eu, por exemplo, eu não sou árabe. Eu nasci aqui, né? Eu tenho descendência. O meu pai é árabe, né? Então, assim, nem sempre uma coisa está relacionada com a outra. Isso que é bacana, porque perceber, assim, que o Islã, né? Existem países que não são árabes, mas que são de maioria muçulmana. Né? Existem países em que não se fala árabe, não é a cultura árabe, mas é de maioria, a religião é a maioria naquele país. Então, todos os muçulmanos, eles rezam numa língua única, que é em árabe. O Alcorão, que é o livro sagrado, né, nosso muçulmano, ele é escrito em árabe. E até hoje ele é em árabe. Para você ter a compreensão exata do Alcorão, vai ter que aprender árabe. Quer dizer que não tem o Alcorão traduzido? Tem. Mas a tradução ela nunca traz ali o sentido, né, literal ou da grandeza ali, né, do que ele traz um significado aproximado ali do que quer dizer, né? E isso acontece com qualquer tipo de tradução. O Alcorão, ele tá relacionado à Bíblia? Como que é? Esse livro é relacionado ao quê? Na verdade, é um livro sagrado. O Alcorão é um livro sagrado do muçulmano, né? É um livro sagrado do Islã, né? Mas é bacana falar sobre isso, por quê? Porque dentro da história, né? Ali das religiões, vou dar uma pincelada, gente, eu não sou nenhum especialista, sabe?
das religiões monoteístas, né, que começou ali com a vinda, né, do livro sagrado do judaísmo, né, que é a Torá, através, né, do profeta escolhido por Deus, que é Moisés, né, num tempo histórico após, né, isso é o que a gente acredita, tá? Pessoal, né, isso é o que o muçulmano acredita. Veio, né, Jesus foi escolhido, né, para trazer a mensagem que se iniciou ali com Moisés, né? Depois veio outro livro sagrado que era, né, não é um complemento, mas uma adição daquela mensagem que já tinha vindo, né? Então a Bíblia, para nós, né, veio como um complemento ali no momento histórico, né, da humanidade. E por último, né, veio o último livro sagrado, o derradeiro, né, que veio pelo profeta Maomé, né? Em árabe, né, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, né, que trouxe. Então, para nós muçulmanos, é isso que você perguntou, essa relação que tem da Bíblia com o Alcorão, né? É exatamente que ali é uma mensagem dividida em 3, que teve introdução, meio e a conclusão. Então, a conclusão que veio, né, com o Alcorão, né, dentro do Alcorão está a Bíblia. E dentro e também está a Torá. Então, a gente acredita nos 3 livros sagrados. A gente acredita em Jesus. Sim. A gente acredita. Um muçulmano não é muçulmano se ele não acredita em Jesus. Porque Jesus foi um dos profetas, assim, para nós ele não é filho de Deus. Para nós ele é um escolhido, né, que já foi gerado de forma milagrosa, né, pela Virgem Maria, né, de forma milagrosa. Ele já nasceu, né, sendo um milagre e escolhido para trazer aquela mensagem que Deus queria que ele trouxesse através da Bíblia. Então, dentro dessa mensagem única dividida em 3, o Alcorão é a conclusão. O Alcorão é o fechamento, né? Não, para nós não são mensagens distintas. São mensagens que dão uma continuidade na outra. Exatamente. Porém, a Bíblia, ela tem tudo isso dentro ou não? Não, a Bíblia, ela tem uma mensagem que começou com a Torá, que é dos judeus, né? Porque ela também não pode ter uma mensagem que ainda não chegou. Ela complementa uma mensagem que já se iniciou. Ah, ela complementa o Torá. Exatamente. Né? Vem com uma mensagem, né, que se iniciou ali, que depois veio. Então a Bíblia, ela tem um complemento eu digo assim, da mensagem, né? Não quer dizer que o que está escrito em um está escrito em outro, mas é uma mensagem, né? E o Alcorão, que veio por último, ele vem ali englobando já os 2 e mais, né, uma mensagem ali para aquela determinada época, né, para a humanidade, né? Para se viver melhor. Né? Então, assim, a gente acredita em todos os profetas que vieram, né, antes, trazendo essa mensagem. E é bacana falar assim, né, já que a gente tocou nesse ponto, né, o significado da palavra Islã, né? Porque tem muita, não sei, curiosidade mística, ou talvez desconhecimento, um monte né? de gente que desconhece. E assim, a religião islâmica, exatamente só de dizer, né, que ela tem esse complemento da Torá, da Bíblia, tá tudo ali dentro também, essa mensagem de amor, de paz, né? O Islã é uma religião da paz. A religião do amor, da tolerância, da harmonia entre os povos, é assim, não só com o muçulmano, com quem não é muçulmano, porque às vezes tem essa, não, o pessoal é bacana, muçulmano é legal, é bacana ali, respeita com quem é muçulmano, né? Agora com judeu, ainda mais, né, com toda essa repercussão, né, que acontece
né, desse conflito, né? Mas não é verdade. Assim, eu faço uma pergunta, né? Assim, a religião muçulmana, ela é a religião que mais cresce no mundo inteiro. Ela já está beirando aí ser a maior religião mundial. Já está beirando. Se isso já, né, no estudo recente aí já não for. Mas está caminhando para isso. Imagina que toda essa maioria, ou grande parcela da população mundial fosse má, fosse terrorista. Não ia ter mais ninguém na Terra. Porque a pegada é essa, né? Muita gente fala assim... Associa, né? Associa. O cara ali mora... É árabe. Ixi, terrorista. Sim, exatamente. Mas imagina... É muçulmano, é terrorista. A pessoa nem sabe. Não sabe. E assim, mas eu te falo uma coisa. Cada um, por experiência própria, provavelmente já conheceu um árabe muçulmano. Já conheceu, né? Eu digo... E viu ali a forma ali, né? E sabe que não é um ser humano perfeito, mas assim, não é um terrorista. Sim. Não é um terrorista. Eu conheço o plano de vocês não é criar bomba e explodir as pessoas. Exatamente. O Mustafa lá da lojinha lá, tal, pronto, lá conheceu. Você acha que ele é um terrorista? Você teve contato? Então, sabe? Quando eu paro pra ver, assim, a minha experiência, já conhece algum árabe? Pô, conheci, então, leva aquela experiência ali que você teve, né? Não como ali, não, de um ser humano perfeito, né? Porque não existe isso, mas... Pelo menos ali para ter uma base de que não é nada disso, né? Do que muitas vezes se fala ou se vende, enfim. Porque às vezes os meus amigos, às vezes na brincadeira falam, vai explodir e tal, né? Claro, falam de brincadeira, mas assim... Os caras falam isso? Fala, vixe, né? Vocês precisam falar com isso. Tem, lógico que tem, claro, né? De brincadeira. Mas, assim, é a experiência que cada um tem, né? Cada um tem, né? E vê que ali, pela experiência, não é nada daquilo, né? Então, é importante, né, ressaltar isso, né? Sim. Que é uma religião generosa e tem, assim, só para, né, colocar um ponto, assim, no Alcorão. Tava até falando com o meu primo, o Saad. Ó os nomes, né? Saad Bunimri. Um beijo, Saad. Te amo. Ele é do Líbano, tá aqui, tá dormindo lá em casa, tá morando lá em casa, né? E a gente saiu para comer essa semana, né? E daí a gente tava batendo um papo sobre isso, sobre espiritualidade, religião, né? E essa questão ali das relações muçulmanas com não muçulmanos. E daí existe um capítulo, né? Uma frase ali, né? Dentro do Alcorão que diz assim: aquele que matar um ser humano, né? É como se tivesse matado a humanidade inteira. Então, forte, essa questão de violência não é permitida no Islã. Porque matar um inocente ou um ser humano, a carga espiritual é como se eu tivesse matado a humanidade inteira. Assim como, se eu salvo um ser humano ou eu ajudo um ser humano, é como se eu tivesse salvo a humanidade inteira. Forte. Então, é só para realmente desmistificar o que existe ali dentro, né? Que de longe não admite violência. E outra parada que você estava até falando aí, só para concluir essa parada. O muçulmano, ele crê em Jesus. Qual que é a crença que vocês têm? Um exemplo, a Igreja Católica, ela tem ali né, a Nossa Senhora de Aparecida e tal. O Evangelho tem a questão de Deus, Jesus. Como que é a nossa relação com Jesus, a nossa crença? De vocês? Porque pra mim é novo também, tá ligado? Eu fiquei tipo, será que ele crê em Deus ou algo do tipo? Não, os caras acompanham aqui. É muito bacana. Né? Às vezes eles têm um outro Deus, não é bom outra... saber. Não. A gente tem um Deus único, né? Que em árabe, na verdade, assim,
a palavra que mais, na verdade, ela é mais grandiosa do que a palavra Deus. Allah, assim como as traduções, elas não conseguem mensurar o significado. Quando a gente fala Allah, né, a palavra que mais se aproxima é Deus. Tá bom, então a gente vai colocar ali como o significado de Deus, da palavra Deus. Não é o nome de Deus. Ah, o seu Deus é Allah. Não, Allah significa Deus. Eu acredito em Deus, né? E dentro, né, da forma como a gente acredita em Jesus como um mensageiro de Deus. Ele veio trazer uma mensagem da Bíblia. Ele veio trazer, ele é um mensageiro. A gente não acredita que ele é filho de Deus, né? Não é filho de Deus. Para nós, ele é um mensageiro. Ele veio trazer a mensagem, como cada um dos profetas, né, veio trazer uma mensagem, né, enviada através do livro sagrado, né, que Deus, né, colocou essa missão para ele. Então, Jesus foi um dos grandes profetas, né, e mensageiro de Deus. Para vocês, Jesus vai voltar? Vai. Também, vai. Então, exatamente, ele vai vir, né, para combater o anticristo. Ele ainda não concluiu a sua missão. Todos os outros profetas concluíram a sua missão, ou seja, não vão voltar mais. Não vão voltar. Jesus ainda não cumpriu a sua missão. Não cumpriu a sua missão. Então, ele vai voltar e vai reinar, né, vai combater o anticristo. O anticristo, ele vai, né, dominar, e nesse momento Jesus vai voltar a combater, vencer e reinar com justiça e paz toda a humanidade. Legal, né? Bacana. Saber disso. Cara, como que você consegue unir tudo isso ao programa, né? Porque assim, eu sei que você vem num programa, né? A gente sabe qual que é do Clubinho Azul. Eu não sei, você pode falar o que você quiser, você pode falar pelo nome. A gente falou aí semana passada. Tem gente que tem cuidado, tem gente que é mais assim. Mas eu não sei. Você vai falar aí o que você... Cara, a forma assim como o programa faz parte da minha vida, né, sendo muçulmano e tendo uma rotina assim, né, como qualquer ser humano, né, de busca, né, profissional, tenho o meu trabalho, né, tenho o relacionamento, tenho, então ali, assim, o programa, cara, de 12 passos, né, lembrando só que a gente tá falando desse programa de 12 passos, isso. Um programa espiritual, né, Sim. em que um programa de autoconhecimento, em que faz, né, com que eu consiga viajar para dentro de mim, né, e descobrir, né, para eu poder descobrir sobre mim e poder retomar ali um propósito, a minha essência, né, a minha parte espiritual como principal motivadora da minha vida, né? Hoje, tudo que eu faço, né, é por uma ótica espiritual, graças ao programa. Espiritualmente isso aqui é legal, espiritualmente isso aqui não é legal, né? Então, é muito bacana falar disso, de como o programa hoje faz parte da minha vida, né? É que quanta coisa mudou, cara, na minha realidade, porque as coisas começaram a mudar aqui dentro, né? Começaram a mudar aqui dentro. Até falando um pouco, né, dessa relação familiar, eu consegui, né, de fato, olhar a grandeza e a beleza das minhas relações familiares quando eu comecei a ver eles como seres humanos e não super-heróis. Porque até então, até eu me reconhecer como ser humano, cheio de defeito, né, também cheio de qualidades, né, tem um dos passos, né, que traz isso, né, eu não consegui olhar para fora e olhar a beleza do outro, mesmo com os seus defeitos. Meu pai se tornou meu herói quando eu consegui realmente me reconhecer como ser humano. De não colocar expectativas, sabe, irreais sobre mim. Não quer dizer que eu não quero melhorar, ou que eu não tenho expectativa de evolução. É claro que eu tenho. Mas eu sou um ser humano. Sou um ser humano que estou aqui na luta, na batalha, dia após dia, fazendo o esforço, o melhor que dá. Às vezes o melhor que dá, sabe, é só uma parcela daquilo que eu gostaria de ter feito.
né? Então, eu me tratar como ser humano é que mesmo nesses dias eu consigo me tratar com carinho. Porque às vezes essa expectativa de perfeição, né, que eu coloco sobre mim é porque eu não me reconheço como ser humano. Vai com calma, um dia de cada vez, né? Vamos ali batalhar, melhorar um grãozinho já é uma melhora, sabe? Eu quero melhorar tudo de uma vez, assim como se eu fosse um robô, um super... Virou o botão, né? Pronto, se transformou. E assim, é nisso que é baseada as minhas relações. Porque a mesma forma como eu me enxergo e como eu me trato, por mais que seja inconsciente, é o que eu espero. Se eu eu tenho essa expectativa de perfeição de mim, é o que eu espero de você. Então você não pode nem por um segundo imaginar que você vai dar uma mancada comigo. Ou seja, que você é um ser humano, Fábio. Porque senão aí acabou a amizade, acabou não sei o quê. Caralho, mano, todo mundo dá mancada. Claro, né? Tem mancadas e mancadas, né? Tem mancadas assim. Então é conseguir, né, colocar isso na balança. E começar a ver beleza, né? No ser humano, mano. Então meu pai se tornou o meu herói quando eu percebi que ele não é ali, ele se tornou um herói quando eu deixei de ver ele como super-herói. Quando eu comecei a ver ele como um ser humano. E ver toda a luta dele, né? Toda a história dele e falar, mano, com 18 anos eu tava comendo terra, filho. Ele já tava em outro país se virando. Você vê que ele foi. Exatamente. Né? Claro, ele tá não, vivo, sim. ainda mas a história dele sim, é uma exatamente. história que traz isso. Não, só de participar de uma guerra, malandro, não é Você é louco. Então eu começo a realmente admirar o outro ser humano, né? Então, assim, essa busca que o programa, ou essa viagem que o programa traz no meu cotidiano, sabe? É um bagulho, assim, que é uma viagem pior que de LSD, cara. Porque eu começo a ver, assim, o quanto ele é capaz de mudar ali o meu caráter e a minha personalidade. E que isso é impossível. Cara, uma das coisas mais bacanas que o programa traz, talvez isso vai dar até um corte, né? É assim, o programa é um programa de mudança. É impossível mudar sozinho. Se eu estou tentando sozinho, por mais que eu fique ali acreditando que exista alguma mudança em mim, ela não existe de forma concreta e profunda. Então, assim, a gente tem lá as relações de apadrinhamento, que é essa relação, né, de alguém mais experiente me orientar, né? Então, muitas vezes, a doença da adicção, né, e recuperação, que são dois lados, né, ou Deus e o encardido, enfim, cada um vê de uma forma, né, e todas as formas estão corretas, né, mas eu consegui ter a liberdade de saber que atitude minha, ou que princípios eu vou carregar, para que lado, ou para que Deus, né, esse Deus também da escuridão, né, que também opera milagres, para eu ter a liberdade de escolher quem que vai participar da minha vida. Então, hoje, o fato, assim, de estar pedindo ajuda, de ter uma relação com meu padrinho, é a única forma de mudar e de eu acessar um poder superior. Porque se eu fosse capaz de acessar um poder superior, um poder maior que a minha doença, ou seja, se eu fosse capaz de me mudar sozinho, eu já teria mudado muito antes da minha vida falir. Sim. Quantas vezes a gente tentou mudar sozinho? Exatamente. Não é questão de ser uma pessoa ruim, de ser mal. Porque muitas vezes eu quero negar essa impotência, né? De que existe algo maior que me leva a fazer coisas que eu não quero fazer e acaba me tornando uma pessoa que eu não quero ser, né? Com a intenção. Não, eu não sou uma pessoa má, então eu nego, não é bem assim, eu minimizo, né, os efeitos da adicção, né? Porque eu acho que se eu admitir, eu tô sendo uma pessoa ruim. Então essa quebra, né, esse paradigma, para que eu possa ter a humildade de pedir ajuda e deixar alguém me orientar, é o único canal, né, que eu posso, através do programa, acessar um poder maior.
Então, essa humildade de me relacionar, essa humildade, sabe, de ter um padrinho, de começar, sabe, a falar de coisas que eu não falo, né, que realmente me corroem aqui por dentro, é a única possibilidade de eu ter uma vida diferente, né, é eu me modificando. Então, quando eu passo por essa barreira, né, que não deixa, né, eu ter outra pessoa, né, que é o que vai tornar possível a mudança, né, as coisas se tornam espetaculares. Sim. Espetaculares. Exatamente assim, de eu chegar em casa, né, e de olhar lá no sofá, né, mesmo ali, que hoje eu não sou mais, né, quem carrega aquela mensagem, né, de ser a pior coisa que pode ter acontecido, né, pro meu pai. Não ser um problema. Exatamente. Mais. Né? E aproveitando que você tá falando, o pessoal que tá assistindo até que não conhece programa, que a gente fala programa, né? Aí daqui a pouco o pessoal vai olhar e fala, que programa que é? Programa dos 12 então, passos, é um dos programa, anônimos. É um grupo de autoajuda para quem tem problema com dependência química, alcoolismo, não tem custo nenhum, né? É um programa mundial e leva mensagem para todo mundo que ainda precisa de uma ajuda. Leva, né, uma filosofia de vida nova. É Narcóticos Anônimos, né? É um lugar onde transforma vidas, né? É um programa anônimo, mas eu acredito que, né, eu acabei falando aqui porque a mensagem tem que ser levada. Então, já que a mensagem tem que ser levada, às vezes tem alguém aí que tá assistindo a gente, tá precisando de ajuda, né? Que conhece alguém, alguém. Vai pro AA, vai pro NA também. Neuróticos Anônimos. A nossa tem um monte fala de até no intuito de levar a mensagem, tá ligado? Bom, a gente tá levando a mensagem. Neuróticos Anônimos é maravilhoso também. Quem quiser ajuda e pode mudou a vida do Munif, tá falando aqui, né? A vida dele mudou. E assim, não só a minha vida, de todo mundo ao meu redor. Porque muitas vezes, dentro do meu egoísmo, eu falo, não, eu tô usando com o meu dinheiro, né? Eu tô aqui na minha, ninguém tem nada a ver com isso, e não percebo que não tem como. Tá afundando não tem como, eu tô afundando todo mundo. Não é só você que você tá prejudicando. Não emocionalmente, espiritualmente, porque ali eu sou amado, cara. Eu sou amado, então machuca ver, né, uma pessoa que você ama se destruindo. Machuca, não é que... Machuca, velho. E assim como hoje, né, muito bacana ver que também o fato desse programa ter me ajudado a compreender melhor a minha religião, porque lida diretamente com uma parte espiritual, sim, né, e que eu consigo me entrosar melhor, né, com diretrizes espirituais, independentes de quais seja, de perceber que hoje também eu fui, né, em algum momento, um motivo, né, de destruição, né, de alguma maneira ali, mas que hoje, através desse programa, na verdade, que me permitiu acessar esse Deus, né, me permitiu acessar, ele me deu ferramentas na qual eu consigo acessar esse Deus o tempo todo, né, e criar uma relação com ele, de perceber que todos ao meu redor também prosperaram. Sim. A gente estava batendo um papo ali antes de começar, sim, né? De perceber como, enquanto eu estava lá na Dicção Ativa, era todo mundo preocupado comigo. Ninguém estava cuidando, sim, da sua vida. Não era meu pai, minha mãe, meu irmão. Ninguém ia para frente, porque estava todo mundo preocupado com a criatura. Sim. Né? Vai ou não vai? Vai, não vai, não sei o que. Não vamos fazer que isso, porque quem vai né? cuidar desse traste aqui? Quem vai cuidar? Né? Querendo ou não, né? Então, a partir do momento que eu me permito, sabe? Muitas vezes, não só por mim, mas por tudo isso, de ver que hoje, né? Eu fiquei muito feliz quando meu irmão foi chamado. Meu irmão hoje mora em Portugal. Né? Quando meu irmão aceitou ir para lá, eu falei, caramba, é só porque eu tô limpo, porque hoje ele jamais iria se eu ainda fosse um motivo de preocupação. Não dá para ir, eu tenho que cuidar desse cara aqui. Perceber que o meu pai e minha mãe hoje nem lembram mais que eu usei droga, velho. Nem lembra mais. Isso é uma conquista que não tem preço. Eu ter conseguido através desse programa, não por mim, os méritos são desse programa, os méritos são de Deus, né? De ter conseguido mudar a minha história. Sim.
Mudar minha história é criar experiências, né, em cima daquelas, né, ruins, Sim. que hoje eles nem lembram mais, porque hoje, quando eu faço o tempo limpo, uma vez por ano só, eu chego na minha mãe e eu falo assim, você lembra que faz 13 anos? Ela fala, lembra do quê? Eles não lembram. Nem lembra! Quando passa muito tempo assim... E não é só a questão de passar tempo, é a questão da mudança. Porque eu posso continuar a parar de usar e ainda continuar causando em casa. Então aquela memória do uso tá viva. Parou de usar pra quê? Né? Se continua o mesmo. Se continua ainda reclamando do feijão, não faz nada, sabe? Chega aqui... Blá, Não blá, paga blá. uma conta. Exatamente. Então, a questão do ponto... O ponto pra família não é se eu tô usando ou não. É se eu mudei ou não. Porque se eu não mudar, continua viva. Deve estar usando. Só pode. A questão é que não passa aquela experiência, aquela memória, né? Hoje, como já aconteceu, às vezes de viajar para um lugar onde não tem sinal, passar 3 dias sem se comunicar, a última coisa que minha família vai pensar é que eu voltei a usar. Não, deve ter acontecido alguma coisa, mas não que ele tá usando, recaiu. Vendeu o celular. Sabe, então é muito bacana ter esse tipo de experiência, mas que a muito custo, é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Leva tempo também. Né? Leva 12 tempo. Passos é a coisa tempo. mais foda que eu conheci na minha vida até hoje. Você é louco, você é louco. Fez uma transformação, cara. A gente escuta várias pessoas vindo aqui relatando sobre as coisas que aconteceram. A gente acaba vivendo isso também. E é muito louco a gente escutar falar de família, de origem, do que eu fiz, como eles veem hoje. Pô, é sensacional, cara. É resultado. O que eu acho da hora na questão do programa, o que deixou o Wagner limpo. Não, se ele ficou, que automaticamente. Ó, qualquer um que tiver clínica, aí achar que é então impossível, não, pode ir que dá certo. Eu sou certo. muito grato, porque, tipo assim, mano, ele conheceu o programa e eu conheci o lugar que ele trata de pessoas e fiquei lá. E o que me ajuda hoje, cara, é eu entrar... Tamo junto, pô. Eu entrar nas coisas, o que o programa me traz hoje é eu ir pra igreja e saber como é que fala? E eu saber ter uma dimensão daquela obsessão. Tipo assim, eu tenho um equilíbrio. Sim. Eu escolhi uma religião e tenho um equilíbrio dentro dela. Eu escolhi uma música e eu tenho um equilíbrio. Tá ligado? Eu tá num relacionamento com a minha mulher e eu tenho um equilíbrio. Então o programa me traz essa parada. Exato. Tá ligado? Liberdade. Eu não sou ele me deixa... Ele me dá liberdade, mas ele me deixa ter uma rédea das coisas, tá ligado? Tipo assim, antes não. No uso, se eu fosse talvez pra uma religião, eu já não ia saber lidar. Não. Hoje ele me traz isso, tipo, meu, calma. Virou aquele fanático, Não, fervoroso. calma, você é compulsivo e obsessivo. Tá ligado? Então, peraí. Então ele, tipo, vai te ensinando. No começo eu não descarto. No começo o cara ficar um pouco assim é bom. Não. Né? Mas aí depois ele vai passando os anos e tal, e aí ele vai encontrando equilíbrio e tal. Não, então, é isso que traz, é o bacana, é você... Apesar que eu ainda peco em algumas paradas, que nem comida. O programa... Mas eu tô tentando lutar com comida, é um bagulho que pra mim... Eu tô tendo enorme dificuldade. Mas já tem outras paradas que me ajudam. Sabe qual que é a ideia, mano? Ficar compulsivo e obsessivo pelo sabe programa um tempo. É isso. Mas sabe assim, qual que é o milagre de tudo isso acontecer, do que o programa traz? A consciência de que você sabe disso. Antes vivia num auto-engano. Você não sabia, né? o porquê. Não sabia. Falou, não, vai chegar uma hora que isso, né? Essa perspectiva, em algum momento você vai mudar. Em algum momento. Porque você tem a perspectiva, porra, vou tentar aqui, tá na tentativa, tá ali, se propondo. Esse é o milagre. O milagre não é que muitas vezes eu falo, não, beleza, né? Eu não vou mais cair, né? Em momentos assim. Não, hoje eu tenho consciência, eu tô nesse momento e eu tenho consciência desse momento. E é claro que tendo consciência, uma hora, alguma coisa vai fazer assim e eu vou. Então, uma hora eu vou sair. Uma hora eu vou sair, uma hora eu vou dar um jeito, porque as coisas não acontecem assim, né? Liga o botão. Ali, assim, falar de uma perspectiva assim que tá dentro da nossa literatura, né?
que eu me identifico muito, não estou falando de você, mas eu estou falando muito, mas que é uma característica do adicto, né? É de não ter maturidade. Não ter maturidade, né? Dentro da nossa literatura, daquele folhetinho verde, né? Que fala de ressentimento, raiva e medo, o triângulo da autoobsessão. Ele fala assim, logo na primeira, né, no parágrafo, assim, quando nascemos, estamos conscientes apenas de nós mesmos. E estamos satisfeitos se nossas necessidades forem satisfeitas. Eu cheguei assim com 29 anos no programa. Que nem uma criança que queria que todas as minhas necessidades forem satisfeitas. Então, assim, eu quero que tudo aconteça, né? Sem eu precisar fazer esforço. É igual quando a gente nasce, né? A criança, o pai e a mãe limpam a bunda, dá comida, põe pra naná, não precisa fazer nada. A única coisa que eu preciso fazer é chorar. Eu choro, vem alguém e cuida das coisas pra mim. Ou seja, eu não tenho responsabilidade nem sobre mim. Eu choro e tudo é satisfeito. Então, eu chego com uma visão muito imatura do que é a vida. É tipo assim, não, a hora que eu quiser eu paro. Porra, já viu o trampo que é, mano? Sabe, deixar um comportamento, Por quê? Porque eu não tenho maturidade para viver a vida. Eu ainda continuo com uma visão infantilizada do que é as coisas. Porque eu ainda não tenho responsabilidade. Responsabilidade está totalmente aliada à maturidade. Quando eu não tenho responsabilidade sobre mim, eu ainda espero que limpem a minha bunda. Quando eu espero que ainda me dê de comer, eu não assumo a responsabilidade por cuidar de mim, eu já estou sendo completamente matura. Porque a maturidade começa por eu ser capaz de cuidar de mim. Ou seja, eu ser capaz de ficar limpo. E essa responsabilidade é minha. Ninguém precisa ficar fazendo por mim. Ah, não, eu não ligo pro o meu padrinho não me liga. Eu jogo essa responsabilidade sempre pros outros. Ah, não, ninguém me chama pra ir pra reunião. Não passa aqui pra me dar carona. Sabe o que é isso daí? Não passa aqui pra me Não dar carona. passa aqui pra me dar carona. Isso daí é a síndrome de Peter Pan. O cara leu Peter Pan há um tempo e ficou naquilo. Exato. Não, tudo tem que acontecer sem eu ter que fazer trabalho nenhum. Sem eu ter responsabilidade nenhuma. Nem sobre mim, que é o mínimo. O mínimo da maturidade é eu conseguir cuidar de mim. Eu ser responsável por mim e por conseguir me tratar bem. Não é responsabilidade de ninguém. A primeira responsabilidade é minha. Então, eu trabalhar o programa para que eu viva bem é responsabilidade minha. É onde começa a maturidade. Quando eu começo a ligar para o meu padrinho, quando eu começo a ir para a reunião, sem ninguém falar. Sim. Quando eu começo a pegar uma literatura e ler, quando eu começo a fazer as coisas, daí todas as outras responsabilidades, elas começam a aparecer e eu vou ficando cada vez mais maduro, porque a maturidade, se maturidade é responsabilidade, quanto mais responsabilidades eu sou capaz de dar conta, mais maduro eu sou. Eu sou capaz de lidar com a responsabilidade de um relacionamento, com a responsabilidade de um trabalho, com a responsabilidade, sabe, familiar. Quando eu consigo dar conta de tudo isso, e tudo isso acontece com uma base de que eu preciso cuidar de mim, essa é a minha primeira responsabilidade, né? Eu vou percebendo o meu amadurecimento. Eu já não vejo mais as coisas de uma forma tão... isso, não é amanhã, de um dia para o outro, tão infantilizada. Você tá na luta, mano, eu tô na luta. Não vai ser perfeito, mas nós estamos ali. A beleza de ter esse programa é não desistir. É eu saber o que tá acontecendo. Hoje eu tentei, hoje eu fiz um pouquinho menos. Hoje eu consegui um pouquinho menos, sabe? E é de ver dessa forma um pouco mais adulta, sabe? As coisas. Então, não se cobre tanto. Não se cobre tanto, mas também não relaxe tanto. É um bagulho, que é um equilíbrio, né, mano? É aquele bagulho, não adianta você só olhar pra você. Você tem que olhar pro outro. Tudo. Né? Tudo. Se você for 880, você acaba se ferra, cara. E você não tem que olhar só pra você, você tem que olhar pro outro. Mas também não dá pra você só olhar pro outro.
Tem que ter momentos e momentos. Tem um momento certo de você olhar pra você. Porque assim, mano, senão o cara fica também só... Todo mundo tem que fazer tudo por mim. O programa é uma odisseia, Muito mano. louco, mano. Você vai vivendo e... E a idade vai muito. escutando, né? Eu com 20 anos de idade, mano, se alguém viesse falar alguma coisa pra mim, eu não ouvia não, cara. Você Quem com 20, ouvia? eu com 30. Eu com 30. Não, aí com 28... Essa foi boa. Eu com 22 eu não escutava ninguém. Se eu viesse falar pra mim, meu, droga não presta, eu ia falar que se liga, mano. Isso é careta, velho. Você tá falando merda. Com 28 anos de idade, sujo, barbudo, fedendo, eu falei, não, peraí, mano. Tem que ouvir alguém. Exatamente. É porque a Agora tem que dor, ouvir. a dor Teimosia é um de fator natureza, né? motivacional, apesar de que a gente percebe, né, dentro ali do que a gente tá ali, né, a gente que tá há bastante tempo no programa, a gente vê que a dor, assim, é sempre um fator motivacional para eu mudar, Exatamente. para eu mudar, né? Então a dor, ela tem um propósito maravilhoso. Se eu utilizar a dor para coisa boa, eu vou mudar. Mas também a capacidade de sofrer sem mudar. Existe esses dois lados, né? Acostumar com a dor. Acostumar com a dor. Tem essa parada. Né? Porque aí você volta, né? Às vezes o cara tá até bem, né? Acontece muito isso. Às vezes o cara fica um ano bem, aí ele vai e volta de novo. Aí o cara faz um ano de novo, o cara volta de novo. Sei lá, parece que você acostuma com a... Acostuma a sofrer, né, mano? Exatamente. E essa é uma coisa que não pode ser banalizada. Não pode ser banalizada. E nenhum ser humano, nenhum de nós foi feito para sofrer. Para sentir dor, sim. A dor é natural da vida. Dor de perder um emprego, dor de perder um ente querido, dor de perder um relacionamento, né? Mas, assim, permanecer na dor por escolha, ainda mais a gente que tá envolvido ali com experiências, né, de superação e que a gente sabe acessar esse caminho, né, para não ficar sofrendo, aí realmente é doído. Vai chegar um ponto em que quem permanece, assim, porque é humanamente insustentável para qualquer ser humano sofrer por tanto tempo sem procurar uma anestesia. Então, a partir do momento que eu opto, é humanamente impossível passar 1 ano, 2 anos, enfim, é claro, tem ali as suas variações, mas uma hora eu vou voltar a usar. Se eu não usar aquilo como fator exatamente para mudar, para pedir ajuda, para falar, mano, tá doendo pra caramba, né? Eu preciso de você, né? Meu, e aí, o que que eu faço? Né? Porque montar o quebra-cabeça. Nenhum ser humano aguenta, velho. Por isso que eu gostei tanto de usar droga. Porque não é assim, é a perspectiva que estava tão difícil, né? Viver comigo, de ser eu. De ser eu com um nome diferente, de ser eu, assim, de me aceitar, né? De ver que, exatamente como você falou, por ter uma família mais fechada, todo mundo ia pro rolê, daí eu não ia. Eu não queria ser eu. Não queria ser eu. Eu queria ser qualquer um, menos eu. E não por causa da minha criação, mas pela forma como eu sentia tudo aquilo. Então daí, quando eu usei droga, toda essa dor e esse sofrimento que eu guardava dentro de mim, né? Parou. Por isso que eu usei, porque parou o sofrimento, eu parei de sentir tudo aquilo. Só que me cobrou um preço muito alto, né? Por isso que foi maravilhoso. Daí se tornou a coisa mais... Então hoje, a habilidade, assim, de sentir as coisas. De não deixar elas se transformarem em algo tão sofrido. Tá doendo? Beleza. Agora, quando passa para a barreira do sofrimento, que é quando eu posso evitar a dor e permaneço na dor por escolha, né? Aí já tem algo muito errado com a minha perspectiva espiritual, né? Então, a sabedoria do programa é conseguir enxergar esse momento chegar. Caramba, sou eu que não estou fazendo nada para me sentir melhor ou porque a vida está me apresentando essas dores, né? Então, é conseguir identificar e conseguir traçar um limiar. E muitas vezes vai ser numa partilha com o padrinho, ele que vai me ajudar a enxergar, né?
vai me ajudar a direcionar, falar, não, tá tudo bem, né? É normal, tá? Você acabou de perder o emprego, ou tipo, não é normal sentir isso, chega aí, vamos comer um lanche, vamos ficar junto, partilha aí, vai dando uma aliviada. Ou se eu poderia estar fazendo alguma coisa e não tô fazendo. Né? Então, é por isso que o programa fala que sozinho é impossível, cara. Sozinho. Thiago assim... falava direto, Thiago. Sente, mano. É da hora sentir. É, cara. Sentir o quê, mano? Eu tô querendo, mano. Você é doido, eu tô puto. Que você... Calma, Põe uma sente. noite no meio. Sente. Não, mas ele falava, sente isso. É. Põe uma Sem noite no sente, meio. E não Pensa. foge, não foge. Sinta mesmo, porque essa dor, esse sentimento tem um propósito. Que se eu souber usar esse propósito e começar a usar as dores, né? E os sentimentos desgostosos com um propósito, cara, aí o barato fica louco. Aí é outro patamar. Aí é outro patamar. Cara, Aí sabe o que eu ia perguntar e foi ficando, esqueci de perguntar. A gente viu os conflitos lá no Oriente Médio, né, cara? Pau quebrando lá, graças a Deus que agora parece que encontraram pelo menos uma solução. Como que você vê isso? Solução assim, né? Sim, uma trégua, Uma né? trégua, Uma trégua ali que... Porque parece que é algo que nunca vai acabar, né? vai acabar, na verdade, assim. Vou tentar, assim, né, pela minha experiência, porque é um assunto bem polêmico e bem complexo. Bem complexo, né? Apesar de, ao mesmo tempo, né, para quem vive, ser muito simples, né? Mas, assim, o conflito, né, guerra, nunca é uma coisa boa. Nunca é uma coisa boa, tá? Horrível, cara. É horrível, crianças, sabe? mulheres, Morre gente, mulher. bombardeados, cara. Aquilo ali pra mim é um negócio assim. Não, é dolorido demais. Eu nem vejo a TV, cara, de vez em quando. Por conta dessas coisas, sabe? Faz um tempo que eu não vejo jornais assim, mas. É dolorido demais, assim, porque morre gente inocente. É a maior tristeza da humanidade, assim, né? Não é nem a morte. A morte é algo natural do ser humano. Todo mundo vai morrer, né? De morte matada ou morte morrida. Mas, assim, qualquer tipo de guerra é algo, assim, que realmente machuca a alma da humanidade. Não tem essa de se é muçulmano, se é israelense, se é palestino. Quando a gente se depara, né, com uma guerra, toda a humanidade ela é abalada e afetada, porque mexe com com o nosso direito a ser humano, sabe? O que está acontecendo lá, assim, minha família é libanesa, tá próxima, né? Então a gente acompanha não só esses pequenos recortes, né? Que começa a falar agora, né? Daqui a pouco dá uma trégua, uma pausa, daí volta como se fosse coisas novas e diferentes, né? Mas na verdade, assim, é que é algo que não é o que parece ser. Não é o que é trazido como informação de que é uma guerra religiosa. Não, não é uma guerra religiosa, né? Na verdade, assim, a gente pode, né, uma outra hora, né, pegar até expandir um pouco mais sobre isso, mas não é o que parece. Aquilo ali é uma guerra geográfica. É o local ali que é o grande motivo de toda essa guerra estar acontecendo. Geográfico, geografia. É o ponto ali onde a Palestina está, né? A Palestina está ali num ponto... Também um ponto geográfico e espiritual, ali é o berço de todas as religiões. Todas não, né? Vou colocar ali as 3 grandes religiões monoteístas, né? Todas as 3 grandes religiões que a gente estava falando nasceram ali. Existem grandes templos, ou os principais templos religiosos dessas 3 religiões estão ali, no mesmo local, e eles sempre viveram em harmonia, né? Então, assim... Quem puder, a gente até estava batendo um papo ali, a gente vê que o negócio vai. Nossa, mas para deixar para o pessoal de casa aqui, né? Onde começou tudo isso, e pesquisem, gente, pesquisem. Existem documentários e, assim, hoje é um momento, assim, em que a informação, ela está ao alcance de todo mundo. Mas também é o momento da maior desinformação da humanidade. Apesar de ela estar disponível para muita gente, pouca gente acessa. Então, colocar ali onde começou todo esse conflito, e é interessante se dar um tempo ali, né?
para estudar essa história, né? Coloca lá Acordo de Sykes-Picot. Esse é um acordo feito entre a França e a Inglaterra, né, depois da Segunda Guerra Mundial, que dividiu ali as fronteiras ali dos países do Oriente Médio sem nenhum consentimento de quem morava lá. Então essa guerra, né, ela se iniciou porque França e Inglaterra prometeram essa terra, ou prometeram uma terra que não era delas. E a revolta ali, até hoje, exatamente acontece porque aquelas pessoas que estão ali, não necessariamente somente muçulmanas, né, estão lutando até hoje pelo seu direito à terra, né, que são delas, de gerações passadas. E no caso França e Inglaterra, eles ficaram querem pra quê? Não querem. Na verdade, eles queriam ali, né, destinar uma terra para os judeus, que era uma das reivindicações, né, durante a Primeira Guerra Mundial, né, ali. Então, por que eles não colocaram ou deram uma parte dos Estados Unidos lá para eles formarem? Porque a Palestina é pequena também, cara, pequena ali, né? Por que não foi destinada ali, ou uma parte da França, ou ali, por que ali? Porque, de fato, ninguém queria ali que se criasse um Estado judeu, israelense, sionista, né? Então, é muito mais fácil eu prometer uma terra que não é minha do que prometer as minhas terras, né? Então, fazer a parte do acordo, né? Também, assim, para prometer a divisão de terras entre israelense e palestino, né, para judeus e palestinos, aonde ali se tornou Israel. Gente, eu não sou nenhum especialista, tá, de política internacional, mas tentando simplificar aqui o máximo de conhecimento, a guerra até hoje é para isso, né? São pessoas ali que tiveram suas terras divididas, né, de forma injusta. Eu digo assim, é claro, né? Então pesquisem sobre isso, né? Isso começou lá atrás, 1947, 1948, se perdura até hoje, né? Que é essa guerra entre duas etnias, duas comunidades ali brigando pelo mesmo espaço. Israelense e palestino. Palestino, um brigando com o outro. Um brigando com o outro. Por conta de uma terra que foi prometida para eles, é isso? Não. Na verdade, ali já vivia um povo, ali já vivia ali um povo, que era o povo palestino. Sim. O povo palestino já vivia ali. Então, França e Inglaterra prometeram as terras da Palestina para Israel. Após a Segunda Guerra. Exatamente. Então, é a mesma coisa, vinha alguém aqui e prometeu o Brasil para algum outro e falar, agora vocês não moram mais aqui, agora vocês precisam sair daqui, né? Em termos, é isso, em termos mais, assim, claro, não tão rebuscados, é isso. Foi prometido uma terra que não era deles. E ali já morava um povo, ali já tinha um povo. Falou, agora aqui não é mais a sua terra. Vocês vão precisar sair, mas o povo palestino é um povo, assim... E aí esse povo que está lutando contra. Até hoje. Lutando contra a invasão das suas terras. Eles não estão lutando contra, eles estão defendendo. Eles não estão atacando, porque ali quem ataca é quem está invadindo. Quem invade, quem ataca. Quem está lá se defende. Então, eles estão defendendo a terra Israel, deles. Entendeu? Tá atacando mas a Palestina. Só que Não, Israel... Não, mas o conhecimento, né? E é bacana estudar sobre isso. A gente tá olhando no jornal, a gente vai só pelo que a onda vai... Sim. Você vai surfando ali nas informações. Já vem uma informação pronta. Por isso que hoje, assim, os grandes poderes, assim, né, midiáticos, né, eles trazem uma informação pronta para ninguém querer ir pesquisar. Então, ele já vem aqui, ó, isso aqui é isso aqui, aquilo ali, isso aqui é terrorista, esse povo aqui, tá fazendo isso aqui, para eu não precisar ir pesquisar. Já vem uma informação pronta. E é aí onde a manipulação acontece. Porque eu posso falar o que for, eu posso transformar o benfeitor em malfeitor e o malfeitor em benfeitor. Se eu não for lá pesquisar,
né? Botar lá na internet, no Google, lá, meu, tem muita informação hoje, né? Por essa descentralização, tem um monte de coisa bacana que fala sobre isso. E daí eu ia conseguir tirar as minhas próprias conclusões e formar minha opinião, ao invés de consumir uma opinião que já vem pronta. Né? E muitas vezes, né, a questão não é essa. A questão é que é claro, né? Para o ser humano, sempre o que é mais cômodo é melhor. Se já vem pronto, para mim, melhor. Para que eu vou ter o trabalho, né? Só que desconfia, gente. Desconfia de tudo. Não custa nada pesquisar sobre tudo. Não estou falando só sobre guerra, não. Sobre tudo. Tudo, né? Sobre tudo. Porque conhecimento nunca é demais. Qualquer pesquisa que eu fizer em busca de conhecer mais e melhor, nunca é tempo perdido. Então, nunca vou sair perdendo. Caramba, é isso aí. Vamos soltar o patrocínio? Ó. Tem patrocínio novo aí? Tem patrocínio. Fiquei sabendo que tem 2. Não é brincadeira, não. Colocar o Parliamo Idiomas. Você que pretende fazer um curso de inglês, espanhol, mandarim, francês, alemão. Olha. Tem de tudo, hein? Tem de tudo. Inglês fechou um monte de... Inglês tá bombando, gente. Tá bombando. Inglês hoje em dia tá em alta, né? Usa em praticamente a maioria dos lugares. Pode estar entrando em contato, tem um QR Code aí no canto da tela. Vindo através do Relatos Podcast, você tem a aula experimental para poder estar aprendendo aí, para poder entender e ver como que funciona. Tem a Lian também, que é uma assistente linguística, né? Você pode estar usando aí como um tradutor para sua viagem, ou até para o seu dia a dia mesmo, estudo. Então é algo bem bacana também. E é isso, ainda tem turmas disponíveis, vocês podem estar entrando em contato aí, tá vendo algo bacana aí, né? Aproveita, ó, depois que começou o carnaval, começa o ano. Depois que acaba o carnaval, começa o ano. Então aí você vai fazer algo bacana aí para sua vida. E tem o Tecfones. Você está precisando trocar de aparelho de celular, iPhone, Xiaomi, Realme, pode estar entrando em contato também. Tem um QR Code aí no canto da tela. Indo através do Relato Podcast, você ganha capinha, película e parcela até 18 vezes. Então, se você tem um telefone mais antigo, quer trocar, faz o upgrade, dependendo das condições do telefone, tudo, o pessoal faz a troca. Recebe seu telefone. Telefones novos com garantia. Beleza? E a gente tá com um patrocínio novo aí, né? Help Odontos. Help Odonto. 24 horas, hein? Deu problema no dente lá, tá doendo. 2 horas da manhã, caiu o dente, liga pra Help Odonto. O pessoal vai te atender 24 horas, né? Então lá faz todo tipo de tratamento, né? Sim, aparelho, correção nos dentes. Canais. Canal, desarrancar, cirurgia. O Fábio tá... cirurgião, dentista cirurgião, pô. Tá lá pra poder atender vocês 24 horas, tá? Então, gente, tá aí, Reis, o QR Code do Help Odonto. Rapaziada, salve esse contato no seu telefone, porque às vezes a gente nunca sabe, né? Tá de madrugada em casa. Foi morder um frango lá, foi roer o osso. Caiu a ponte. Ixi, mano. Já corre e liga lá. Que é 24 horas, né? Tem então, criança, né? Pô, Então, os preços são bacanas já também. Tá garantido, né? De confiança. Tá? É lugar que a gente faz nosso... Centro do Taboão da Serra. Centro do Taboão da Serra, a gente faz acompanhamento, né? E aí tem o Shake. Agora Shake. Tem outro patrocínio, tem mais. Cadê o... Aqui, ó. Ah lá. Falando em patrocínio, Shake dos Perfumes, a mais nova loja da Zona Sul de São Paulo, especializada em perfumes árabes. Árabes. Tá em qual? Aí. Especializada em perfumes árabes. Né? A Shake dos Perfumes trabalha só com perfumes árabes. Então Coisa tem a maior boa, hein? gama, Coisa variedade. E ela pediu para mim trazer aqui esses 2 perfumes que estão em altíssima, que é da linha Assad. Esse daqui é um presente para vocês. Ó. Esse daqui Aí.
É um dos perfumes mais premiados, né, árabes aqui, né, que tá super em alta. E pro pessoal de casa, né, vai aparecer aí em algum momento aí na sua tela, né, o nosso Instagram, pode mandar lá um cupom especial para todo mundo que estiver assistindo, um cupom de desconto com o nome Relatos. Só mandar Relatos, o seu cupom vai ser gerado automaticamente em qualquer compra das mais de 90 opções de perfumes árabes. Então, obrigado. Esse presente é para vocês. Fiquei sabendo que esse aqui você passa num dia, tomou banho. Aqui fica, hein? Tá lá o cheiro ainda, hein? É nosso esse aqui, viu? Esse aqui tira os nosso. olhos, tira os olhos. É verdade. Vai estar lá para comprar. Tá? Ó, falando assim, a gente tá falando de coisa árabe, né? Da cultura. Lá, por que na perfumaria isso influencia? Porque lá é um clima muito quente. Então, não dá para os fixadores lá ser a base de álcool. Então, o álcool evapora muito rápido. Então, os perfumes que forem assim, por exemplo, com a mesma base de fixador da França, que é um clima mais frio, mais ameno, e lá o fixador é a base de álcool, né? Lá no país árabe, evapora rapidinho. Aqui dura tanto de um dia para o outro, mesmo se você tomar banho, porque os fixadores são a óleo. Então, é um óleo natural, uma essência, né? Que traz como essa característica. Então é bacana. Vocês vão amar essa linha Saad. É espetacular. Amanhã já vou estar cheiroso, hein? Davi, não é pra pegar não, viu, Davi? Você faz sabor, viu? Heitor gosta também de abrir os perfumes. Nossos filhos tá usando mais do que o pai perfume. Então é isso, rapaziada. Vai dar de presente, né? Vai dar de presente pra alguém. Pode estar entrando em contato com o QR Code aí. Tem um Instagram, o Instagram é shake.dos.perfumes. Shake dos perfumes, mas o Instagram é shake.dos.perfumes. Já vai cair lá no nosso Instagram, pode mandar o direct lá com o cupom Relatos e já pegar o seu desconto. Então aí, rapaziada que tá assistindo a gente aí, sei que tem o pessoal assistindo, hein? E aí, Alexandre? O Alexandre tá lá. O Alexandre. Ricardo. Os caras vocês ficam mostrando, depois não quer que o pessoal cresce os olhos, né? Então já esconde aí. Dá de presente pra namorada, né? Logo tá vindo o dia dos namorados aí, pô. Isso é muito bacana. A gente vê passar rapidinho, dia das mães, nossa. Dia de dar presente é os dias que chega mais rápido, né? Acabou o carnaval, é o quê? Já é dia das mães, né? E o carnaval também, vai pro bloco? É isso, vai cheiroso, né? Vai cheiroso, lógico. Eu vou com o meu. Pode ir. Rapaz. Pode ir pra folia. Obrigado pelo presente. É um prazer muito. É um prazer. É isso aí. E eu queria agradecer, né? Agradecer por você ter vindo aqui, ter compartilhado sua história, questão até da sua cultura, sua religião, né? Isso é importante para o pessoal conhecer, né? Muita gente não conhece. E a questão da sua recuperação, né? Que tem tudo, né? Tem tudo um contexto, né? O cara teve problema, ficou bem, tá em recuperação. Tem uma cultura diferente, mas ele precisou seguir a mesma parada que todo mundo tá seguindo, né? Sim. É isso não aí. tem mágica, né? Ficar junto, tá junto. Não tem mágica. O cara o cara tem a religião dele, muçulmano, né? A família árabe e tal, mas, a recuperação e o tratamento, a base é uma só, mano. É universal. É universal. É um programa aqui universal. Um milagre. Nós todos somos um milagre. Somos um milagre. Cara. E assim, eu que agradeço. Foi um bate-papo incrível, sabe? Poder estar aqui com vocês, a energia é maravilhosa. Que espaço interessantíssimo para quem assiste, para quem está aqui. Então, não poderia... Eu estou saindo daqui melhor, mais alegre, mais feliz. E a hora que vocês me chamarem para a gente falar de outras coisas, pode me chamar. Assim, é um prazer estar aqui. Agradecer imensamente toda essa audiência maravilhosa. Comenta aí, deixa um like, porque tá aqui é uma experiência maravilhosa e espero poder ter passado um pouquinho mais aí do quanto esse programa vale a pena. Legal. Então quem puder seguir a loja dele, né, o pessoal que
tem o Instagram aí, acompanha lá, né? Quem puder dar um like aí pra gente também. A gente queria agradecer, a gente bateu 1.000 inscritos no canal, né, Vagnão? Que legal. Bastante gente, hein? Você vem. Se bater 5, eu venho vestido de Chapolin. Nossa! 5.000. Aí, velho. Imaginou. Esse aí que eu quero ver essa daí. Imaginou, vocês não sabem o que Eu quero ver essa quanto daí. é importante, né? 1.000. Pô, é um um número que significativo. que pra gente é muito significativo. Então, compartilha, meu. Se você gostou dessa live, gostou né? Do conteúdo, compartilha com o pessoal aí. E ó que aí, tem umas surpresinhas aí Então no mês aí, hein? Tem bastante mas coisa boa tem esse que bater mês, hein? até março. 5.000 inscritos. Aí eu venho de Chapolin. Ó, eu tô achando que é muito, eu tô achando que é pouco. Vai vir um pessoal aí que eu acho que é pouco, hein? Vocês escolhem o que o Vagnão vai me vestido, porque eu já falei que eu venho de Chapolin. Eu não falei nada. Eu tô de boa aqui. É melhor ó. você escolher do que deixar pro pessoal escolher aqui, ó. Não. O Gui já escolheu dele. Não. O Gui ele já pegou. Eu vou vir de Vagnão, meu amigo. Mas é isso. Tem muita coisa boa esse mês, hein? Tem muita gente legal. Muito legal. Vocês não vão acreditar, mas o pessoal vai estar por aqui, hein? Tem gente que prometeu e tá vindo aí, hein? Obrigado vocês. Você queria deixar aí, Munif, a última... fazer o encerramento aí pro agradecer imensamente, sabe, a todo mundo que está assistindo, pedir realmente pro pessoal, né, se envolver aí, deixa like, faz pergunta, sabe, e assim, que vibe bacana estar aqui com vocês, que vibe bacana, falar assim, e acima de tudo, né, mostrar que só a gente junto, assim, consegue operar, sabe, as mudanças e os milagres que a gente tanto gostaria de ser. Só Legal. A gente junto. Obrigado. Deixa eu deixar um abraço para todo mundo aí, ó, pra sogra, pra mulher, pra minha mãe, pros meus filhos, porque provavelmente esse programa ele vai passar no carnaval e eu vou estar junto com eles vendo aí. Pra mim não apanhar, eu já tô mandando um abraço E abraço, pra todo mundo. Heitor, Isabel, meu pai também que sempre assiste, minha família aí, meu pessoal, obrigado. Vocês da Radar, os meninos aí que Um beijo no coração de todo mundo todos aí. vocês, né, mano? Todos vocês aí. Legal, já falamos demais. Agora tchau, pode ir embora. Você já tá na sua casa. Tchau. Falou. Foi, tchau. Deixa eu pegar. Puta, que da hora.